Este programa contém dramatizações e outros materiais que podem gerar incômodo. É aconselhável discernimento por parte do espectador. Ted Bundy era um predador que não queria nada além de levar as mulheres, matá-las, tê-las em seu poder. Ele é o assassino em série mais notório dos Estados Unidos. Ele abriu a porta naquela noite, ainda carregando o bastão ensanguentado com o qual ele me atacou. Sua fome de enganar, controlar e destruir é sem fim. O Bundy estava indo atrás de um mar de pessoas para matar como um tubarão vasculha o mar. Algumas foram encontradas mortas. Outras desapareceram para sempre. Ele era um homem muito mau. Ele matava só por prazer. Eu vi o braço dele levantado e então ele me bateu. Ele pegou aquela barra e acertou meu rosto com tanta força que quebrou o meu maxilar. Apenas algumas viveram para contar sua história. As verdadeiras heroínas são as vítimas. Este é Ted Bundy, Sobreviventes. As sobreviventes de Ted Bundy. Em 1976. Ted Bundy, 30 anos, é suspeito de raptar e matar mais de uma dúzia de mulheres jovens no estado de Washington, Utah, Colorado e Idaho. Os investigadores descobriram 2 locais de desova próximos a Seattle, Washington. Em Issaquah, eles encontraram parte dos restos mortais de Janice Ott, de 23 anos, e Denise Nusland, de 18 anos. Eles também encontraram um osso que pertencia a uma terceira vítima, Georgianne Hawkins, de 18 anos. Finalmente, os investigadores souberam que essas mulheres não estão desaparecendo. Elas estão sendo mortas e seus corpos estão sendo jogados feito lixo nas montanhas. Em outro local, em Taylor Mountain, os detetives descobriram os restos mortais de mais 4 vítimas. Linda Healy, de 21 anos, Cat Parkes, de 22 anos, Susan Hancock, de 18 anos, e Brenda Ball, de 22 anos. Elas foram mortas brutalmente. E o que era ainda mais perturbador, eram apenas os seus crânios. Quase todas foram raptadas do campus universitário. Ele procurava mulheres de cabelo castanho comprido, repartido ao meio. Ele gostava de um tipo específico de mulheres. A quase 1.300 quilômetros de distância, em um terreno acidentado perto de Salt Lake City, Utah, os investigadores descobriram os corpos de Melissa Smith e Laura Ann Aime, ambas com 17 anos. Para o Bundy, era uma questão de possuir a mulher e possuí-la depois da morte. E havia uma miscelânea de coisas acontecendo lá. O Bundy gostava de sexo com as mulheres, antes de serem mortas. Seu método, em quase 100% do tempo, era fazer sexo com ela enquanto matava a moça, geralmente por trás, estrangulando-a. De novo, assim que ela morria, um outro desejo surgia dentro do Ted Bundy, onde ele poderia tê-la de forma póstuma, porque ele era um necrófilo. O Bundy era bonito, charmoso e inteligente. Ele usava uma variedade de truques e artimanhas para deixar as vítimas em situações vulneráveis. Olá, senhora. Eu sou o policial Rose. Esse cara era um assassino psicopata. Ele não era o bom moço que parecia ser. Ele estava lá, tentando matá-las. Era só isso que ele queria delas. Ele não queria a ajuda delas, só queria matá-las. Uma vez conquistado, ele as levava para locais isolados, onde ele abusava sexualmente delas. E geralmente as deixava mortas. Era como um viciado em drogas. Quando ele conseguia sua dose, a necessidade de matar retrocedia. Ainda assim, poucas conseguiram fugir e sobreviver. Ele pegou uma coisa de metal e empurrou pela minha vagina.
E isso rasgou a minha bexiga. Dá pra imaginar isso? Karen Sparks tinha 21 anos e estudava na Universidade de Washington, quando ele invadiu seu quarto no porão e a atacou com uma barra de aço. Meu amigo, ele falava durante o sono e acho que foi isso que me salvou. Por isso ele não me levou pra longe. Rhonda Stapley, uma jovem de 21 anos, era estudante de farmácia em Utah quando Ted Bundy a sequestrou. Ele abusou sexualmente dela repetidas vezes e ainda assim, ela fugiu. Assim que eu me levantei, eu comecei a correr. Eu caí num riacho e a forte correnteza me arrastou dali. Deve ter sido isso que salvou a minha vida. Sandra Copeland, de 18 anos, estava voltando do comércio local. Bundy acreditava que ela era inocente demais para perceber suas intenções. Mas ela era esperta, atenta e não tinha medo de ofender um estranho. Eu tinha bom senso bastante para perceber que esse era um cenário muito estranho e eu não queria fazer parte disso. Eu não me esqueci do rosto dele, eu não me esqueci da voz dele. E Carol Daront. Ela tinha 18 anos quando o assassino se fez passar por policial e a convenceu a entrar no carro dele. Para! O que você está fazendo? Ela lutou pela sua vida e fugiu. Ela ficou tão perto desse monstro. Viu a máscara dele cair. Viu quem ele era. E viveu para contar tudo isso. Bom dia, policial. Tem documento? Agora, quase 3 anos depois do primeiro ataque, os assassinatos maníacos de Ted Bundy parecem ter chegado ao fim por uma abordagem policial de rotina. Os policiais encontraram ferramentas suspeitas no porta-malas. E devido ao corajoso testemunho da sobrevivente Carol Daront, Ted Bundy foi julgado e declarado culpado por abuso sexual qualificado. Nesse momento, Carol Daront deixa de ser a vítima para ser vitoriosa. Ela foi a primeira e a única a conseguir colocá-lo atrás das grades a essa altura. Enquanto Ted Bundy aguardava o julgamento em Utah, os investigadores em Colorado estavam procurando simultaneamente por provas ligadas ao assassinato de Karen Campbell, de 23 anos. Ela desapareceu da estação de esqui e foi encontrada 5 semanas depois, nua e morta, a 5 quilômetros de distância, ao lado de uma estrada remota. No caso da Karen, por causa da neve, o corpo dela foi praticamente preservado. Eles viram as marcas de estrangulamento. Eles viram o fato de que a cabeça dela foi esmagada. Eles reconheceram esse trabalho. Estava claro o que havia acontecido com ela. A perícia do Colorado examinou o Fusca do Bundy e fizeram uma grande descoberta. Sangue na janela do lado do passageiro e cabelo que microscopicamente equivale ao da Karen Campbell. Com isso, Ted Bundy enfrentou acusações de homicídio também. Para essas sobreviventes, esse é o momento que elas esperam que leve à justiça verdadeira. Eu me sentia muito bem naquele momento, porque ele tinha sido capturado, estava preso. Eu sentia que as coisas estavam sob controle. E eu estava fazendo amigos, tendo minha vida de volta. Eu estava começando a namorar um pouco. Mas todo esse alívio desapareceu quando o inesperado aconteceu. Em 7 de junho de 1977, enquanto se preparava para o julgamento, Bundy escapou do tribunal. Alguns dias mais tarde, ele foi capturado. Mas em dezembro, ele escapou de novo. As mulheres sobreviventes e o público estavam de novo apavorados. Primeiro eu não acreditei. Depois eu fiquei com medo. Eu pensei, se ele podia sair da prisão,
Ele podia também me encontrar e me matar. Eu sabia que mesmo se ele não me matasse, ele iria matar alguém. Bundy roubou um carro para pegar a Interestadual 70. Uma vez lá, ele largou o carro e pegou carona para Vail, Colorado. Usando o dinheiro que foi dado a ele como doação ao seu fundo de defesa, ele pegou um ônibus para Denver, voou para Chicago e pegou um trem para Ann Arbor, Michigan. Lá, ele roubou outro carro para chegar a Atlanta, Geórgia. E finalmente pegou um ônibus para Tallahassee, Flórida. Quando Ted Bundy estava preso, ele não tinha nada além de suas fantasias para fazer-lhe companhia. Quanto mais ele se entregava a elas, mais obscuras elas ficavam. E mais ele se agarrava a elas. Na época em que ele fugiu, era apenas ele sozinho com suas fantasias. Ele chegou ao ponto de não conseguir mais parar. A tensão começa a crescer, 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 e você age de acordo com ela para aliviar a tensão. E porque você chegou tão alto, você tem esse alívio. É difícil parar, ou mesmo impossível. A cada dia que passava, ele se desfazia. Cada vez mais, ele estava perdendo o controle. As mulheres que olhassem nos olhos do Bundy veriam um predador insaciável. Sábado, 14 de janeiro de 1978. Para a cidade de Tallahassee, a noite de terror começou quando Cheryl Hafford, de 19 anos, estudante do estado da Flórida, estacionou seu carro na rua não muito longe da famosa Irmandade Rio Ômega. Cheryl começou a andar quando, de repente, um homem começou a segui-la, bem de perto. Esse cara a assustava. E ela ficou surpresa e pensou, ei, mas estava na faculdade, sábado à noite. As pessoas bebem. Os caras fazem coisas estúpidas quando bebem demais, principalmente os jovens. Cheryl continuou andando, mas quando ela se virou, ela viu esse mesmo cara apressando o passo. A certa altura, ela não sabia o que iria fazer. Cheryl ouviu aquela voz que diz, tem alguém perigoso atrás de mim. Eu não gosto disso. Apavorada, ela começou a correr. Quando chegou na sua residência, ela podia ouvir o homem bem atrás dela. Ela não tinha ideia de que esse cara estava fantasiando sobre perseguir mulheres, agarrá-las, estuprá-las, assassiná-las. Ela chegou tão perto de ter esse destino concedido a ela, mas ela teve tanta sorte por ouvir os seus instintos, correr o mais rápido que pôde e correr para dentro de casa, fechar a porta o mais rápido que pôde. Cheryl foi uma das poucas sortudas que sobreviveram, mas o assassino em série não ia desistir. Já fazia algumas semanas que ele não tinha atacado ninguém desde que chegou a Tallahassee. Então eu acho que ele estava cada vez mais acelerado. Ele estava à caça. Mais tarde, naquele sábado à noite, ele foi a um bar local na área das Irmandades. Quando o Ted Bundy saía para dançar, ele não estava lá para dançar. Ele estava lá para caçar mulheres e decidir quem seria sua próxima vítima. Ele não era mais o cara bonito e charmoso. Ele parecia um lobo voraz a essa altura. Ele se aproximou de uma jovem mulher chamada Mary Ann Pecan. Antes mesmo de ela olhar para ele, ela podia sentir que alguém estava olhando para ela. Ela olhou a pista de dança e avistou esse homem olhando para ela. Não como uma paquera, oi, sorrisos e esse tipo de coisas. Mas ele queria devorá-la. Literalmente, assolá-la e devorá-la. Seus instintos indicaram que algo estava errado. Ted Bundy tinha uma sombra passando pelo seu rosto e seus olhos escureceram.
Ele podia olhar para você e não te enxergar. Ele olharia através de você. Essa máscara iria cair para revelar o monstro dentro dele. Um predador que não queria nada, além de levar as mulheres, matá-las e tê-las em seu poder. Mary Ann o dispensou e ficou com seus amigos. Pensaram que ele era estranho porque ele era mais velho e ninguém queria dançar com ele, o que eu acho que feriu o ego dele. Mary Ann foi uma das poucas mulheres que viram o mal nos olhos do Ted Bundy e se afastaram. As mulheres não eram mais atraídas por ele. Elas diziam que cara estranho. Não sendo mais capaz de encantar as mulheres em situações vulneráveis com sua aparência e frases inteligentes, Bundy deixou o bar e foi capturar sua presa numa irmandade próxima, Rhi Omega. A Irmandade era alegre, era uma casa grande e muitas mulheres iam para lá, tantas personalidades diferentes. As moças eram muito dinâmicas e era só amor e alegria. Lá, ele a esperou do lado de fora, escondido, observando. Nesse sábado à noite, algumas tinham ido a encontros, algumas estavam fora da cidade. E algumas estavam estudando. As moças que estavam lá faziam coisas diferentes. Eu e a Karen estávamos no quarto estudando. Algumas das outras moças tinham ido ao Shahard's, um pequeno bar algumas portas de distância da nossa casa. Naquela noite, havia 4 mulheres em seus quartos no segundo andar. A Lisa Livy estava no quarto número 4. A Lisa Livy era maravilhosa. Ela era alegre e era atlética e estava sempre querendo nos ajudar. Dizia, vamos às compras e vamos fazer isso. Eu me lembro de muitas noites sentada no quarto dela com outras moças no chão, fazendo as unhas, falando de garotos. Ela era fácil de se aproximar e o quarto dela era bem na frente do meu, ali no corredor. Margaret Bowman, no quarto número 9. A Margaret Bowman era linda. Ela era equilibrada, fácil de conversar também. Ela era muito, muito educada e bonita. Muito cosmopolita. E Karen Chandler e Cat Kleiner, no quarto número 8. Eu tinha prova de cálculo na segunda, então eu deixei de sair e fiquei no meu quarto. E a Karen, minha colega de quarto, também estava lá estudando. Ela estava sentada na cama dela e do outro lado eu estava na minha cama. Era mais ou menos 10h30, 11 horas e eu disse, tá bom, chega, eu vou me deitar agora e vou dormir. Desligamos a luz e nós já estávamos dormindo mais ou menos à meia-noite. Por volta das 3 da manhã, um invasor entrou pela porta dos fundos da casa Rhi Omega. Já fazia uns dias que o cadeado com segredo estava quebrado na porta, então tudo que tínhamos que fazer era girar a maçaneta e entrar. O Bundy observou a Margaret entrar pela porta dos fundos, viu que não estava trancada e esperou. Havia uma pilha de lenha do lado de fora da porta que usávamos na lareira. Ele pegou um tronco e caminhou lentamente pela casa. E ele foi ao quarto dela. Ela estava sozinha naquele fim de semana, outra moça estava viajando. Ele atacou a Margaret. E o ataque foi brutal. Ele bateu nela com aquele tronco que ele pegou, estrangulou e matou ela. Quando ele saiu, ele colocou o lençol no pescoço dela e fez parecer que ela estava dormindo. Depois, ele caminhou até o quarto número 4 e entrou no quarto da Lisa Livy. A Lisa estava sozinha nesse fim de semana, as outras não estavam lá. Ele atacou ela também. E fez isso com tanta força que ele estrangulou, bateu, estuprou e mordeu ela.
Em poucos minutos, ele acabou com essas 2 vidas. E até ali, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Dentro do quarto número 8, as colegas de quarto Cat Kleiner, de 20 anos, e Karen Chandler, de 21 anos, estavam na cama. As 2 chegaram cedo, estudaram, colocaram seus pijamas e foram dormir. Por volta das 3 da manhã, Cat ouviu um barulho sibilante estranho e um tropeço. O que me acordou foi que entre as camas tinha um pequeno baú onde guardávamos nossos livros e ele não viu e tropeçou nele. Aquilo fez muito barulho e eu abri os olhos e eu estava tentando focá-los, sem saber ver ou entender qualquer coisa o que eu estava olhando. Era uma forma escura, uma imagem escura e eu não conseguia entender. Alterado e enfurecido, o invasor bateu violentamente no lado da cabeça e na mandíbula de Cat. Eu vi o braço dele para cima e então ele me bateu. Ele abaixou aquilo e acertou meu rosto com tanta força que quebrou o meu maxilar. Eu quase mordi minha língua fora e deixou minha bochecha aberta que dava para ver dentro da minha boca. Em seguida, ele se dirigiu para a amiga da Cat, Karen Chandler. Quando ele estava me atacando, a minha amiga Karen se mexeu. Ela ouviu a agitação. Ele se virou e, meio metro depois, estava a cama da Karen. Ele atacou ela também. Ele bateu nela com o bastão. Ela não estava morta, mas estava inconsciente, por isso ela estava quieta. Eu ainda estava me mexendo. Então ele voltou para minha cama e veio me bater de novo. E eu estava encolhida, em posição de feto. Ted Bundy não tinha intenção de deixar uma sobrevivente. Quando ele soube que eu ainda estava viva, eu estava em posição fetal, esperando o próximo golpe. Eu estava muito machucada. Eu tinha uma dor horrível no rosto. E eu estava esperando pelo próximo golpe me acertar. Quando ele estava pronto para me bater, uma luz brilhou no nosso quarto. A cortina estava aberta e a garagem ficava atrás de nós. Uma luz iluminou nosso quarto, vinda dos faróis. E o quarto ficou claro bastante para eu poder ver. Ele estava muito inquieto, ele estava muito agitado, se mexendo muito e olhou para fora e olhou para mim. O agressor parou e fugiu dali. Naquele momento, Anita Neary estava no carro que tinha acabado de entrar na garagem com o namorado dela. Ela estava voltando para casa de um encontro. Assim que ela entrou, ela viu um homem correndo e descendo as escadas e saindo pela porta da frente. Quando a luz entrou no nosso quarto e ele saiu, eu fiquei lá encolhida, me contorcendo porque eu pensei que ele voltaria. O quarto estava escuro de novo e eu pensei que ele voltaria para me atacar. E eu estava com muito medo. Foi quando ele não voltou e eu fiquei pensando o que tinha acontecido. Eu desmaiava e voltava todo o tempo. Nita correu para cima. Ela ouviu gemidos e encontrou a Karen em pé no corredor, segurando a cabeça, coberta de sangue. A Cat estava sentada na cama, encharcada de sangue. Ela estava balançando para frente e para trás, com os dentes espalhados embaixo dela. O quarto escureceu de novo. A Karen caminhou até o corredor. Ela estava ensanguentada e em pé no corredor. Uma das moças viu a Karen
e não sabia, não entendia o que estava acontecendo ou o que aconteceu naquele corredor escuro. Elas voltaram para o nosso quarto e ligaram a luz. Foi quando elas me viram na cama, ensanguentada, e não tinham ideia do que estava acontecendo. Elas ligaram para a emergência naquela hora. E a polícia foi lá e a minha consciência ia e voltava. Eu me lembro de me sentar na cama com muito medo e de segurar minha cabeça que doía. Tinha sangue por toda parte, nos meus braços. Eu não entendi o que era, sabe? Eu olhei e eu tinha uma sensação de que alguma coisa não estava certa. E doía. A próxima coisa que eu me lembro foi dos policiais chegarem na minha cama. Eu vi um policial. E eu me senti muito segura. Porque eu sabia que aquele cara não ia voltar com um policial ali. Cat e Karen ficaram gravemente feridas. Mas ao contrário de Lisa Levy e Margaret Bowman, elas sobreviveriam. Quando eu estava sendo atendida, os paramédicos me colocaram numa maca e eles tiveram que me levar para baixo. E eu olhei para cima e vi o céu, apesar de não ver estrelas e nada disso. Mas o que eu vi foram cabeças olhando para mim. Eu não me lembro quantas cabeças, mas eu estava deitada lá. Cabeças me olhando e eu pensando, o que eles estão olhando? Toda essa situação foi surreal para mim. Enquanto eles me carregavam mais um pouco para fora, havia as luzes da polícia. Eram luzes da sirene, dos carros dos bombeiros e todas as luzes e vozes saindo dos rádios dos policiais e dos paramédicos. Na minha mente, eu estava num carnaval. Eu, deitada na maca, eu estava com medo. Os policiais estavam à minha volta, mas eu estava no carnaval. Minha mente foi para um lugar que eu pude entender as luzes e o barulho. Isso me trouxe um pouco de paz. Todos os 4 ataques levaram menos de 15 minutos. Se o assassino não tivesse sido interrompido, Cat Kleiner e Karen Chandler estariam mortas. Não sabíamos que era o Ted Bundy. Mas agora que sabemos, ele não deixou nenhuma sobrevivente. Matou todas que ele atacou. Os investigadores se perguntavam: o assassino estava vigiando Cat e as outras moças, esperando o momento perfeito para atacar? Ou foi um crime de oportunidade? Era muito claro que o Ted sabia alguma coisa sobre a Irmandade Rio Ômega. Ele sabia que podia entrar pela porta dos fundos, que as jovens que moravam lá geralmente deixavam a porta destrancada. Então, se alguém não tivesse a chave, ainda poderia entrar depois de horas. O apetite dele ainda não estava satisfeito. Às 3h20 da manhã, uma estudante dirigindo perto da Rio Ômega avistou uma pessoa estranha andando rápido pela rua. Algumas quadras depois, ele perseguiu uma dançarina de 21 anos chamada Cheryl Thomas. Cheryl é o tipo dele. Bundy provavelmente já a viu por ali e sabia exatamente onde ela morava. Esse cara, acima de tudo, era um caçador. E ele escolhia suas presas com muito cuidado. Tinha que ser alguém por quem ele se sentisse atraído, que correspondesse à sua versão ideal de beleza feminina. Ele procurava mulheres de cabelo castanho partido ao meio. Ele gostava de um tipo específico de mulheres. Cheryl tinha acabado de chegar em casa após uma noite de dança. Ela estava assistindo TV.
quando de repente um homem estava em pé na sua frente. Ele estava usando uma meia calça na cabeça. Sua mão tinha um bastão gotejando sangue. Antes que ela pudesse reagir, ele atacou. Ela ficou gravemente ferida. Ela apanhou na cabeça e no rosto. Num apartamento adjacente, sua vizinha ouviu uma pancada e choro. Ela ligou para conferir, ouviu o toque pela parede, mas ninguém atendeu. Ela ligou para a emergência. Ela perdeu muitos dentes. Perdeu a audição em um dos ouvidos. Ela ficou muito machucada. Cheryl Thomas sobreviveu, mas sofreu múltiplas lesões devastadoras na cabeça. Uma aspirante a dançarina teve seu equilíbrio prejudicado pelo resto da sua vida. A sobrevivente Cat Kleiner, que também foi atacada na casa da Irmandade Ri Ômega na mesma noite, também ficou em estado grave. Quando eu fui atacada com o bastão, ele me bateu com tanta força que a minha mandíbula foi quebrada em 3 partes e ficou pendurada na articulação em um dos lados. O meu queixo ficou destroçado e eles tiveram que dar vários pontos ao redor para mantê-lo no lugar. Minha língua foi quase arrancada. E o principal foi que a minha bochecha foi rasgada e dava para ver os dentes e a minha boca e até a orelha. Foi com isso que eles tiveram que lidar quando me levaram para a emergência em Tallahassee. Eu não posso imaginar o que a minha mãe e meu pai estavam sentindo naquele momento. Mas eu posso imaginar o que eles viram e o que eles sentiram ao olharem para mim. Tão indefesa, tão assustada e fraca. Na manhã seguinte, Tallahassee acordou para uma das histórias mais brutais em sua existência. Os jornais estavam repletos de palavras e imagens perturbadoras. A indignação nacional com esses casos foi generalizada. Mais uma vez, tínhamos mulheres jovens que foram vítimas, que deveriam ser protegidas na casa da Irmandade, ser protegidas pela comunidade universitária. E isso não aconteceu. Então, pais e outros estudantes ficaram muito frustrados, preocupados e, claro, apavorados. E, de repente, todo mundo estava trancando as portas. Todo mundo ficou com medo. Todo mundo ficou preocupado consigo mesmo e com os outros membros da família. Vamos aumentar a dose. Os detetives interrogaram Cat Kleiner no hospital. A polícia estava no meu quarto assim que eu acordei da cirurgia. A minha cabeça estava toda enfaixada, doía muito. Sim, com certeza. Os policiais estavam no controle. Eles queriam ver o que eu sabia ou o que eu lembrava, porque eles estavam tentando encontrar esse homem. Eles, no melhor de suas habilidades, queriam saber o máximo que pudessem. A minha boca estava fechada com as ataduras e, para eu falar, eu tinha que cerrar os dentes. Era assim que eu conseguia falar. Eu não me lembro de nada. Assim que Cat recebeu alta, os investigadores a levaram de volta à casa Ri Ômega. Eu fiquei no hospital em Tallahassee por uma semana. Eles me estabilizaram o bastante para eu poder voar para casa de Tallahassee para Miami, onde os meus pais estavam morando. Eu fui tirada do hospital, enfaixada completamente, colocada num carro preto sem identificação. E eu pensei que estava indo para o aeroporto, mas, na verdade, eles me levaram de volta à casa da Irmandade. Eu não entendia muita coisa, eu estava sob efeito de medicação. Eles queriam que eu fosse para o meu quarto e visse se alguma coisa tinha sido levada, para quando eles encontrassem a pessoa que nos atacou,
Se tivesse alguma coisa nossa, eles podiam fazer a conexão e saber que ele estava no nosso quarto. Andar por aquelas belas escadas de madeira levou uma eternidade. Eu dava um passo e os policiais estavam me segurando e me deixavam dar outro passo. Foi muito difícil subir aquela escada. Nós chegamos ao corredor e a primeira coisa que eu vi foi o quarto da Margaret, porta fechada e a fita amarela da cena do crime. Eu dei alguns passos e era o meu quarto, fita amarela da cena do crime. Eles abriram e me deixaram entrar. E eu vi o sangue na minha bela coxa que eu comprei e eu amava. A minha mente voltou para aquela coxa. Por que eu estava preocupada? Mas era assim que a minha mente estava agindo. Dava para ver o sangue em todo o travesseiro, nos lençóis, em toda parte do ataque. E, na verdade, eu acho que foi bom para mim ter entrado lá, sabe? Eu vi a cama e o sangue. Eu sabia que tinha acontecido. Ao longo dos anos, eu não tive que pensar, isso aconteceu? Eu vi a cena, eu sabia que aconteceu e onde aconteceu. A polícia não entendeu como isso aconteceu numa comunidade universitária pacata. Chamando todas as unidades. Mas logo receberam ligações de faculdades de Washington e Colorado. Os detetives reconheceram esse tipo de crime. Eles disponibilizaram os detetives da Flórida com tudo o que eles sabiam e desconfiavam sobre o principal suspeito, Ted Bundy. Os investigadores da Flórida temiam o pior. Eles tinham um assassino em série à solta. E ele estava à caça de novo. A 241 quilômetros dali, em Jacksonville, Flórida, Leslie Permenter, de 14 anos, esperava o seu irmão ir buscá-la no estacionamento do outro lado da sua escola. Leslie teve que fazer algumas atividades dentro da escola e ela se atrasou para sair, então seu irmão foi para casa. Ela estava a poucas quadras dali. Ela ligou para ele e disse, onde você está? E ele disse, eu fui para casa. Você não estava lá? E ela disse, eu estou pronta para ir para casa agora. E ele disse, comece a andar e eu te encontro. Ela começou a andar. E ela viu uma van se aproximando. Um homem saiu e mostrou um distintivo para Leslie. Ela já estava sentindo que alguma coisa estranha estava prestes a acontecer. E ele estava agindo estranho desde o começo. Ele disse que era um bombeiro, que o nome dele era Richard Burton, eu acho. E tinha algo estranho com esse homem. As perguntas dele eram esquisitas e o comportamento dele deixava Leslie nervosa. Ela disse que o Bundy estava sujo e desleixado, e ela disse que os olhos dele eram estranhos. Mesmo antes do Bundy abrir a boca, havia alguma coisa sobre ele que ela não gostou. Pode estar aqui. Ela percebeu que ele estava se aproximando. Ele tinha cheiro de bebida alcoólica. Ele estava estranho no momento em que ela começou a falar com ele. Sabia que alguma coisa ia acontecer. Na hora em que seu irmão chegou, ele percebeu que tinha alguma coisa errada com aquele homem. Ele viu a van e viu aquele homem estranho falando com a irmã dele. Ele estacionou e perguntou o que estava acontecendo. O Bundy imediatamente, ele não queria nenhum confronto com o homem. Bundy percebeu que teria sem dúvida um confronto físico à vista. Ele fugiu antes que o irmão da Leslie, Danny, o alcançasse. Danny anotou a placa do carro. E eles tentaram segui-lo. Mas eles acabaram perdendo a van no trânsito. Se o irmão dela não tivesse aparecido na hora, a vida dela teria sido muito diferente. Eu disse a ela, eu acho que em poucos segundos ele iria te atacar. Ele só não fez isso porque o seu irmão chegou na caminhonete. E ela disse, meu pai sempre disse que se não fosse o Danny, eu não estaria aqui. E foi isso. Ela por muito pouco escapou da morte. Mais tarde naquele dia, Leslie e Danny relataram o incidente para a polícia e entregaram a eles o número da placa do carro. O pai dela
era detetive na delegacia de Jacksonville. Ele não estava lá na época do crime. Então ela e o Danny ligaram para um detetive que eles conheciam, que era da homicídio, que era muito amigo do pai deles. Todos eram amigos. E denunciaram. A polícia de Jacksonville está em busca de uma van branca. Mas Bundy dirigiu 96 quilômetros a oeste para Lake City, Flórida. E continuava atrás de garotas. Ele pegou um quarto mais tarde naquela noite em Lake City, Flórida, depois do rapto da Leslie ter dado errado. E as duas recepcionistas relataram como ele parecia sujo e encardido. Ele estava numa trajetória decadente naquele momento. Ele estava passando por sua própria forma de colapso. E agora, a 96 quilômetros de distância em Lake City, ele estava pronto para atacar de novo. Dessa vez é Kimberly Leach, de 12 anos, uma aluna exemplar e popular do colégio Lake City. Kimberly estava voltando para a aula depois de pegar a mochila que ela deixou na sala. A Kimberly Leach foi uma vítima de homicídio incomum do Ted Bundy porque era muito mais jovem. Ela era uma garota que foi para a escola um dia e o Ted Bundy conseguiu de alguma forma que ela entrasse no seu carro e em seguida a levou para longe da escola. Essa necessidade de mulheres se tornou tão exagerada que ele não pôde mais se incomodar com ardis. Ele tem que ir às escolas e abordar garotinhas de 12, 14 anos, garotas que foram ensinadas a respeitar a autoridade. Isso mostra o desespero dele. Uma motorista lá perto viu o que ela acreditou ser um pai irritado empurrando sua filha adolescente e chorosa para dentro da van. Ela viu isso e achou aquilo muito estranho. Qualquer pessoa que passasse por ele sentiria que ele era uma pessoa estranha. Mais tarde, a van foi vista correndo de forma imprudente, desviando do trânsito. Para, solta essa porta. O motorista se concentrou em algo no banco do passageiro. Para com isso. E Kimberly Leach nunca mais foi vista com vida. Dá para imaginar uma garota de 12 anos ser torturada por um homem que provavelmente estava sorrindo e gargalhando enquanto ela sofria? É desumano, vai além da monstruosidade, doentio. A Kimberly tinha muita coisa para viver. E a sua personalidade e tudo mais não precisavam ser eliminados dessa maneira por uma pessoa má e doentia. Ele matou esses sonhos. A polícia ficou em alerta máximo em Tallahassee, Jacksonville e Lake City, Flórida. Todos eles buscando um homem de uns 30 anos, estatura média, cabelo castanho, parecendo desgrenhado, não era local e dirigindo uma van roubada. Ted Bundy não respeitava a autoridade. E uma coisa que ele sempre fazia era desrespeitar várias vezes as leis de trânsito. Ele simplesmente não sabia dirigir muito bem, principalmente à noite.